E que tal se nós fizéssemos uma viagem ao tempo, voltando para 1998, chegando até os tempos atuais? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. Sejam bem-vindos ao canal Fernando Camargo Perfumes. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma resenha de um perfume que para mim marcou história. Um perfume que foi lançado em 1998, que é o Boss Bottle. A perfumista criadora dessa fragrância é Annick Menard. Em 98 foi um grande auge da perfumaria. Boss Bottle. Quando ele chegou, os brasileiros ficaram literalmente enlouquecidos. Tinha pessoas que eu conhecia que viajavam para fora e queriam que alguém que fosse viajar trouxesse um frasco de presente, pagando, seja lá como for, mas queria, porque era muito difícil você encontrar aqui. Depois de um certo tempo, ele começou a se popularizar aqui no Brasil. Porém, no ano seguinte, nós tivemos uma coincidência muito grande, que a Ferrari lançou o Ferrari Black, mudando uma notinha ali, em especial uma nota de madeira de mogno, que dava um aspecto um pouco mais polido, digamos assim, de passagem, mas não tinha tanto refinamento como o Boss Bottle. Mas ele trazia praticamente as mesmas características. Era como se fosse, para a época, né, dois designers se copiando, coisa que hoje em dia a gente encontra a rodo aí, né? Com o passar dos anos, 98 o lançamento do Boss Bottle, 99 o Ferrari Black, foi um sucesso total, principalmente o Ferrari Black. Quando chegou aqui de fato no Brasil a partir de 99, 2000, 2005, 2006, foi o auge. Rapaziada, eu me incluo nessa, faculdade, barzinho, saída, era o perfume para todo momento, o perfume para toda ocasião. Não existia praticamente na boca do brasileiro naquela época um perfume tão bom para aquilo. Era para trabalho, para faculdade, para saída, jantar, saída com a namorada, com a esposa. Era praticamente o perfume que todo brasileiro que tinha um pouquinho de dinheiro a mais ali para fugir um pouco, vamos supor, de Natura, de Boticário, era o que ele comprava, era o que ele conseguia na época comprar. Agora, aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, sim, compravam um perfume de uma grife um pouco mais renomada, aliás, bem mais renomada, né? Hugo Boss, que era o Boss Bottle. Porém, foi caindo com o passar dos anos aí, 2005, 2006, com a chegada de novos perfumes, novos adventos da perfumaria, novas fragrâncias, novas combinações e também com cortes, né, de matérias-primas, etc. Os perfumes foram sendo reformulados, foram sendo retrabalhados. E com isso, diga-se de passagem, Ferrari Black praticamente caiu no esquecimento. Sem contar que nos tempos atuais também é um auge de muito perfume Ferrari Black ou a linha Ferrari, dessa linha Ferrari convencional, muitos perfumes sendo copiados, falsificados. Terrível o que aconteceu com o Ferrari Black, infelizmente. Mas o Boss Bottle ele passou sim por diversas reformulações, perdeu aquele posto que ele tinha naquela época e com isso ele foi decaindo, decaindo e foi engolido praticamente pelo mercado, né? Sucessivamente, alguns anos após foi lançado mais alguns flankers
e com isso definitivamente o Boss Bottle ele ficou encalhado na prateleira ali, né? Mas é claro, tem muitos amantes. E em 2016, né, a casa Hugo Boss resolveu relançar o Boss Bottle Intense Parfum, uma fragrância, não diria uma reformulação tão drástica, mas ela teve um pouco mais de peso ali, né? Eles fizeram praticamente um facelift na fragrância, mas sem deixar a fragrância de fato antiga, lá de 98, morrer, né? Foi um grande impacto, mas logo depois ela começou a se tornar novamente uma fragrância um pouco mais apagada, com mais flankers e mais flankers e mais flankers. Por quê? Porque queria pegar o público mais jovem, né? Então, o que aconteceu? E aparece a Maison Viegas com Le Patron Intense, uma fragrância espetacular, contratipo do Boss Bottle Intense, uma fragrância absurdamente elogiável, absurdamente atemporal, que essa fragrância consegue, principalmente para mim. Não estou fazendo aqui uma resenha emocionada, claro que não, mas sim, a gente consegue ter uma viagem e uma memória olfativa daquela época, daquele tempo. E para mim, Fernando, hoje, ele é o segundo melhor perfume da casa, da empresa Maison Viegas. É um perfume que ele tem, basicamente, na sua pirâmide olfativa ali, notas comuns, mas que traduzem o bem-estar, o aconchego, o romantismo, a sobriedade de um homem de presença, de um homem distinto, totalmente diferente desses perfumes modinhas que nós encontramos hoje por aí, né? Então esse aqui é um perfume pé no chão, é um perfume literalmente, na minha opinião, um perfume pé no chão. Ele consiste ali na sua abertura com uma nota de maçã verde, juntamente com flor de laranjeira. Essa flor de laranjeira, ela tem um aspecto um pouquinho animálico, mas nada que vai te assustar de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Essa leve acidez da maçã verde, com esse leve tom animálico, ele vai trazer consigo uma canela que vai dar, já começa a trazer aquele aspecto, eu diria para vocês assim, um aspecto quente, levemente atalcado e um pouquinho até mesmo picante. E essa mistura da maçã verde, levemente ácida, com esse toquezinho animálico bem de leve, e essa canela doce, atalcada. Gente, é uma abertura com o começo ali do meio da fragrância que é espetacular, simplesmente espetacular, uma pitadinha ali de, sabe, dessa parte picante, diria assim, da canela, com a cremosidade, um cravo para dar um contorno mais quente na fragrância, juntamente com o gerânio, que vai trazer algumas nuances um pouco mais verdes e aromáticas à fragrância, mas tudo ainda sendo puxado ali por aquela abertura da maçã, por aquele aspecto doce, quente, atalcado da canela e trazendo uma docevidade de uma baunilha, que é uma mistura, ao meu olfato ali, uma mistura da fava da baunilha, que traz um aspecto levemente alcoólico, juntamente com a vanilina, que vai lembrar um toque assim
de um biscoito assado, é uma mistura entre uma bebida e um assado, assim, é uma baunilha com vanilina, se é que dá para a gente dizer assim, mas é algo em torno disso que vai dar um arredondamento a essa fragrância aqui, que é uma coisa surreal, é algo surreal desde a minha época lá dos meus 20 e pouquinhos anos até hoje, é algo espetacular no meu conceito, essa fragrância aqui. Por final, nós conseguimos, pelo menos eu consigo sentir ainda a nota de sândalo, que ela vai dar um aspecto um pouco mais cremoso à fragrância, dando cremosidade. Imagine só uma fragrância ali alcoólica, com um toque levemente alcoólica, assim, uma baunilha, uma fava de baunilha com vanilina, uma mistura de biscoito, com alguma bebida alcoólica, com aquela canela atalcada, picante, doce, o sândalo cremoso e por final ali no resquício, na secagem, bem na secagem, aquele vetiver haitiano verde, limpo. Gente, é espetacular. É uma fragrância muito espetacular, inesquecível para mim. É uma fragrância inesquecível, tá? Eu cito até às vezes uma passagem que na época do lançamento do Boss Bottle, né? Todo mundo conhecia como é o perfume Hugo Boss. O perfume Hugo Boss, mas ninguém falava Boss Bottle, era Hugo Boss. Era Hugo Boss, praticamente só existia ele, né? Da marca, né? Naquela época. Em seguida já veio o Ferrari. E a primeira empresa que copiou os dois, né, que fez contratipo dos dois ali, foi a Contém 1 Grama. Então você estava passando na rua assim, as vendedoras te abordavam, o perfume Hugo Boss, o perfume Ferrari. E hoje nós, pelo menos eu, muito feliz, né, em poder ter um representante aqui à altura, porque essa fragrância para mim é uma loucura, é o segundo melhor, na minha opinião, tá? É o segundo melhor perfume da Maison Viegas, Le Patron Intense, tá? Possui, na minha pele, entre 1h30 e 2 horas de fixação, sendo que na primeira 1h30 ele tem uma projeção muito boa mesmo. Da segunda hora em diante, ele começa a dar uma sentada e por onde você passa, assim, por cerca de umas 3 horas, mais ou menos, ele te deixa um rastro incrível. Você fica com uma aura perfumada incrível, charmoso, elegante, chique, atemporal, moderno, para você que tem menos de 30 anos e quer se destacar numa baladinha romântica com a garota, se você marcou encontro com uma garota e você quer se destacar hoje da rapaziada mais jovem, os perfumes modinha, perfume docinho, esse aqui é um perfume extremamente sensual, extremamente sensorial. É uma viagem olfativa espetacular. Então, fica a minha indicação dessa fragrância aqui para vocês. E na minha pele, olha que a minha pele é um pouco complicada para fixação. Esse perfume aqui fixou entre 9 a 10 horas na minha pele. Como eu disse para vocês, 1h30 de projeção. A segunda hora em diante, ele assenta na pele e ele fica com uma aura perfumada e você deixa rastro por mais ou menos umas 2h30 a 3 horas. Incrível, uma fragrância incrível. Para você que quer se destacar, você que é mais jovem, quer se destacar com perfume diferenciado, fora da modinha, e para você, assim como eu, que é saudosista com fragrância desta época, repaginada, mas sem deixar de ter o pé lá atrás de uma fragrância, aliás, de 2 fragrâncias atemporais, a minha sugestão é Le Patron Intense, da Maison Viegas. Caso vocês
queiram adquirir essa fragrância, surja o interesse de vocês em adquirir essa fragrância, vocês têm os nossos amigos YouTubers, eles têm o cupom deles e vocês garantem um descontinho lá. Eles também possuem, caso vocês não queiram adquirir a fragrância, mas queiram conhecê-la antes, vocês têm duas opções. Procure conhecer um Ferrari Black, ou então procure conhecer o Boss Bottle, que é vendido ainda em várias lojas aí de departamentos. E vocês vão ter a noção exata. Mas um detalhe, elevem, se vocês sentirem o Boss Bottle em qualquer loja de departamento, elevem esse perfume à segunda ou à terceira potência. É isso que Le Patron Intense vai entregar a vocês. Então essa foi a minha sugestão, a minha dica para vocês aí, saudosistas e o pessoal mais jovem que queira realmente se destacar, fugindo um pouco da modinha. Perfume romântico, um perfume atemporal, um perfume formal, um perfume espetacular. É a dica de hoje aqui para vocês. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.